Glória a Deus. Obrigado, irmãs, irmãos, por esse louvor. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Não sei se nós vamos ter divisão das crianças hoje. Vai? Amém. Então, crianças podem sair neste momento para a sua salinha com a tia Rafa. Creio que ela já está lá. Louvado seja Deus. Amém, já está lá. Opa, já voltou e já vai de novo. Glória a Deus. Enquanto as crianças estão saindo, eu começo falando sobre aquela famosa história. Tchau, se comportem, viu? Aquela bem conhecida história de um homem que havia se dado muito bem nos negócios, porém, não no amor. Ele havia adquirido uma riqueza muito grande durante toda a sua vida, mas ainda não havia encontrado aquela pessoa. Ele tomou então a decisão de viajar pelo mundo a fim de encontrar a esposa perfeita. O objetivo dele era encontrar a mulher perfeita. Então ele ia para um local, nesse local ele conhecia uma pessoa especial, ele iniciava um relacionamento com essa pessoa especial, e quando parecia que tudo ia dar certo, bastava ele encontrar um pequeno defeito nessa mulher, que ele já terminava o relacionamento com ela e já viajava para outra parte do mundo. O que ele queria era encontrar a mulher perfeita. Então assim ele viajava de lugar em lugar, de país em país, até que um bom tempo já havia passado, ele já havia viajado por muitos lugares, até que finalmente ele encontrou uma mulher na qual ele não viu um defeito sequer. E ele disse: é essa. Ele marcou então um encontro com ela, e quando os dois estavam frente a frente, ele se declarou de forma apaixonada. Ele disse: olha, já faz um bom tempo que eu viajo o mundo procurando alguém que nem você. E eu estou feliz que agora eu te encontrei, porque finalmente eu encontrei a mulher perfeita com quem eu quero passar o resto da minha vida. A mulher ouviu tudo aquilo, pegou na mão dele, e olhando nos olhos dele, disse: eu fico feliz por ser a mulher perfeita para você. Mas eu sinto muito em dizer que você não é o homem perfeito para mim. Desde que o mundo é mundo, tanto homens como mulheres sonham em encontrar aquela pessoa perfeita. Sonham, buscam, procuram a tampa da panela, aquela pessoa que se encaixa perfeitamente com a nossa personalidade, com o nosso jeito. A pergunta, porém, é: será que essa pessoa existe? Será que essa pessoa com a qual muitos sonham, ela é real? Ela existe em algum lugar por aí? Será que essa pessoa, ela pode ser encontrada? Uma pessoa perfeita para nós e para quem nós também sejamos perfeitos para ela? Eu vou já responder, vou já dar resposta para essa pergunta no nível humano. Se existe alguém no nível humano que é perfeito para outro ser humano, eu vou já responder essa pergunta. Porém, antes eu queria dizer que no nível espiritual existe sim uma pessoa perfeita para mim e para você. E essa pessoa se chama Deus. Deus é o par perfeito para cada um de nós. Tanto é que um dos nomes pelos quais Deus é chamado na Bíblia é noivo.
Deus é chamado na Bíblia de muitas coisas, de médico, de general, de rei, de profeta, o que mais? De advogado. Deus é chamado de muita coisa na Bíblia. E uma dessas coisas pelas quais o nosso Deus é chamado é de noivo. Não que ele seja um noivo literal, não que ele seja um noivo de carne e osso. Quando a Bíblia chama Deus de noivo, é apenas uma ilustração de como ele trata a sua noiva, de como ele trata o seu povo, de como ele trata a sua igreja. Deus é o noivo. E ele não é um noivo qualquer. Deus é o noivo perfeito. Por que Deus é o noivo perfeito, pastor? O que é que ele faz de tão maravilhoso comigo, com você? É justamente sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite. Então, se você veio aqui procurando o par perfeito na terra, perdão se eu lhe decepcionei, porque eu quero apontar para o par perfeito no céu, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o motivo pelo qual eu quero meditar com você nessa noite sobre isso é porque muitas vezes não é que nós estamos procurando as coisas erradas. Na verdade, nós até estamos procurando coisas boas. O problema é que nós estamos procurando nos lugares errados. E por isso nós nos entristecemos. E por isso nós nos frustramos. Precisamos então procurar as coisas boas nos lugares certos. E Deus sempre é o local correto para nós buscarmos qualquer coisa boa nesta vida. Por que então Deus é o nosso par perfeito? Por que nós podemos chamar Deus de o nosso par perfeito, espiritualmente falando? Primeiro motivo, aliás, antes vamos orar, antes de darmos continuidade, pedir que Ele nos ajude, que Ele abra os nossos olhos para que nós entendamos a sua palavra. Pai amado e Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite, na qual o Senhor teve mais uma vez misericórdia de nós, Pai, pois não era nem para nós estarmos aqui, Senhor, não era nem para nós estarmos vivos. Quem somos nós para te adorar? Se o Senhor vê defeito até nos anjos que no céu habitam, que dirá em nós, que moramos nesta terra, Senhor, tão corrompida, mas o Senhor nos ama mesmo assim, Pai, e nos trouxe a este lugar para te adorarmos e também para termos comunhão uns com os outros, para nos fortalecermos e para abrirmos a Tua palavra e nela meditarmos, Senhor. Que nesta noite o Senhor preencha o nosso coração com a Tua própria presença, Senhor, com o Teu próprio ser, pois só o Senhor é capaz de preencher o vazio do coração de qualquer ser humano. Muito obrigado. Oramos pelos enfermos, pelos que estão aqui, pelos que não puderam estar. Que o Senhor seja com cada um e abençoe a cada um. Pois tudo isso eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Comparando Deus a um noivo. Porque Ele é o noivo perfeito. Em primeiro lugar, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 19, vai dizer que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Isso significa que o nosso amor ao próximo e o nosso amor a Ele é consequência do amor dEle por cada um de nós. O problema é que nós vivemos a vida procurando conquistar o amor das pessoas. Nós queremos encontrar meios de fazer com que as pessoas nos amem. Nós queremos que os nossos pais nos amem. Nós queremos que os nossos professores nos amem. Nós queremos que os nossos amigos nos amem. Nós queremos que a galera da escola nos admire. E nós pensamos, o que eu posso fazer para conquistar o amor desta pessoa? O que eu posso fazer para que esta pessoa me ame, ou para que ela me ame mais, ou para que ela continue me amando? Nós queremos conquistar o amor das pessoas. Porém, com Deus, isso não se aplica. Com Deus é diferente.
Porque o amor de Deus, ele não precisa ser conquistado por mim e por você. Nós não conquistamos o amor de Deus. Deus já nos amava. Deus já nos amava, obrigado, Aristélio, antes de qualquer coisa que nós fizéssemos. O amor de Deus por mim e por você, ele é anterior, inclusive, ao nosso amor a Ele. Mesmo quando nós estávamos lá no mundo, mesmo quando nós desobedecíamos a Ele, mesmo quando nós o rejeitávamos, Deus já nos amava. Então a questão, a nossa preocupação não é fazermos algo para que Deus passe a nos amar. Porque quando nós éramos inimigos de Deus, Ele já nos amava. Quando nós não queríamos saber dEle, Ele já nos amava. O amor de Deus é incondicional. Não havia nada que nós pudéssemos fazer de bom para Ele nos amar. Nós não precisamos conquistar o amor do nosso noivo. Na verdade, Ele sempre nos amou. E Ele sempre vai nos amar. O que nós precisamos fazer em relação ao amor de Deus é, primeiro, aceitar esse amor. Quantas pessoas hoje rejeitam o amor de Deus, que lhes é oferecido, que lhes é ofertado? Deus está de braços abertos, convidando pessoas para serem amadas por Ele. E quantas pessoas hoje estão rejeitando o amor de Deus? Vamos orar por estas pessoas. Vamos falar de Deus para estas pessoas. Então nós precisamos primeiro aceitar o amor de Deus. E segundo, procurar corresponder a este amor. Não há nada que eu faça para Deus me amar, Ele já me ama. Mas eu quero agradecer ao amor dEle na minha vida. Eu quero retribuir ao amor de Deus. Eu quero corresponder ao amor de Deus na minha vida. Em gratidão pelo que Ele tem por mim, eu quero também amar ao meu Deus. Por isso Deus é o par perfeito, porque Ele nos amava antes mesmo de nós o amarmos. Outro motivo porque Deus é o par perfeito, é porque Ele deu o primeiro passo na nossa direção. Quem foi que tomou a iniciativa entre nós e Deus? Será que fomos nós que procuramos Deus? Ou será que, em primeiro lugar, foi Ele que nos procurou? Conta-se a história de um jovem solteiro que entrou em uma loja de CDs. Antigamente ainda havia loja de CDs. E ali ele olhou para a atendente daquela loja e ele ficou admirado com a beleza dela. E ele passou a querer conhecer mais aquela jovem. Então, todo dia, ele vinha comprar um CD diferente. É que nem alguém que vai na casa de um amigo pedir água, né? Alguma coisa tem. Então, ele não era pedir água, ele ia cuidar do pai, mãe, se alguém está pedindo muita água na sua casa. Agora é a senha do Wi-Fi, né? Alguma coisa tem aí. Mas ele ia lá todo dia comprar um CD. E ele ensaiava dizer algo para ela, para essa jovem, convidá-la para sair. Só que ele nunca fazia isso, ele nunca tinha coragem de se declarar para ela. Mas depois de algumas semanas comprando um CD todo dia, não tinha mais nem CD para comprar, ele criou coragem. Ele disse: hoje, finalmente, eu vou dizer para ela que eu admiro, que eu quero conhecê-la melhor, perguntar se ela quer ter um relacionamento comigo. Qual não foi a surpresa dele quando ele entrou na loja e ele não viu a jovem? E quando ele perguntou por ela, a pessoa que estava ali no lugar dela disse que, infelizmente, ela havia falecido na noite anterior. Ela tinha uma doença rara e ela acabou morrendo na noite anterior. Nós, seres humanos, somos assim. Às vezes nós permitimos que o orgulho nos impeça de dar um passo na direção de alguém a quem nós amamos. Nós permitimos que a vergonha nos impeça de fazer algo por alguém a quem nós amamos. Porém, Deus não é assim. Deus, Ele sempre
dá o primeiro passo na direção daqueles a quem Ele ama. Até quando nós estamos errados, Deus vem ao nosso encontro. É ou não é? Quando Adão e Eva pecaram, quem foi que foi ao encontro de quem? Foi Adão e Eva que foram, rapaz, vamos lá procurar o Senhor, vamos confessar para Ele? Não! Mesmo quando Adão e Eva pecaram, Deus veio ao encontro deles. E assim é o meu Deus, assim é o teu Deus. Ele vem ao nosso encontro. Ele fala ao nosso coração. Ele nos busca, Ele nos procura. Mas pastor, não tem passagens na Bíblia que mandam o ser humano buscar a Deus? Tem ou não tem? Busque ao Senhor, procure o Senhor. Aí é o ser humano que está procurando Deus, não é não? É verdade. Mas quem foi que deu a ordem para o ser humano buscar a Deus? De onde é que vem a ordem para que o ser humano busque a Deus? A ordem vem do próprio Deus. Então é Deus dizendo: eu estou te procurando para pedir, para ordenar que você me busque. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quem é que quer que o ser humano busque? É o próprio Deus que está dizendo: venha ao meu encontro. Então nós nunca devemos sentir orgulho, irmãos, quando nós buscarmos a Deus. Eu busco a Deus, eu sou melhor do que fulano, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia. Nunca deve haver orgulho em nós quando buscamos a Deus. Porque primeiro Ele nos buscou, Ele tocou o nosso coração, Ele nos atraiu, Ele nos chamou. Nós só estamos respondendo ao convite dEle nas nossas vidas. Então, em gratidão ao que Deus está fazendo comigo, Ele falou comigo, Ele me tocou. Eu oro 3 horas da manhã. Por que você ora 3 horas da manhã? É porque Deus te acorda. É porque Deus te atrai. É porque Deus te toca. Por que você está aqui essa noite? Não é porque você é melhor do que os que não estão, não. É porque Deus falou no teu coração e você correspondeu ao convite dEle na sua vida. Então isso não deve gerar em nós orgulho, e sim alegria, porque Deus nos procurou primeiro. Deus é o par perfeito. Também, outro motivo, é porque Ele diz tudo e apenas o que nós precisamos ouvir. Deus diz tudo e somente o que a gente precisa ouvir. Falando em termos humanos, o que é que muitas vezes nos entristece em um relacionamento? Aí pode ser relacionamento de pais e filhos, marido, esposa, igreja. O que é que muitas vezes nós lembramos como algo ruim? O que é que fica marcado no nosso coração? É só aquela violência física? Ou será que às vezes também não é aquela violência verbal? Aquelas palavras duras, e às vezes fica no coração da gente, né? Eu lembro o que ele falou, eu lembro o que ela disse. Nos relacionamentos humanos, muitas vezes, as pessoas não dizem o que nós precisamos que elas digam. Às vezes é um elogio que a gente precisa, e a pessoa não diz. Às vezes é uma direção. As mulheres, com razão, muitas vezes reclamam, que às vezes os homens não elogiam, não dizem eu te amo. Eu já contei até aquela história do homem que 40 anos depois, a mulher reclama para ele: mas você nunca disse que me ama? E aí o homem do interior, chapéu de couro, perguntou: mas no dia do casamento eu não disse não? E ela, falou. Então, quando eu mudar de ideia, eu te aviso. Não mudei de ideia ainda, está valendo o que eu disse no dia do casamento. E às vezes nós, nos relacionamentos, não dizemos o que o outro precisa ouvir. Não damos uma palavra de conforto.
não damos uma palavra de confiança. Mas fazemos muito o contrário. Dizemos o que o outro não precisa ouvir. O que o outro não tem necessidade de ouvir. Porque a coisa para destruir ser humano são as palavras. Para desanimar, para rebaixar. Muitas vezes as palavras, elas são usadas de forma errada para ferir pessoas. Mas o nosso Deus, Ele é diferente. E por que Deus é diferente, pastor? Porque Ele diz tudo aquilo que a gente precisa ouvir. Isso inclui repreensão. Se for preciso, Ele repreende. Se a gente estiver precisando de reclamação, Ele tem reclamação para dar. Mas se a gente estiver precisando de elogio, lê as cartas do Apocalipse. Ele repreende? Repreende. Mas Ele também elogia. Eu estou vendo a tua força. Eu estou vendo a tua perseverança. Eu estou vendo o teu esforço. Deus diz tudo aquilo que nós precisamos ouvir. E Ele diz somente o que a gente precisa ouvir. Porque se a gente não precisar, Ele não diz. Tanto é que nos evangelhos Jesus diz: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados. Eu não vou dizer agora não. Quantas vezes Jesus ficou calado? E às vezes o que alguém que nós amamos mais precisa é do nosso silêncio. É que a gente não diga nada. Porque se a gente disser, vai ferir, vai magoar. Olha como Deus é perfeito. Ele diz tudo aquilo que a gente precisa. E somente o que a gente precisa. É por isso que Ele merece tanto o meu amor e o teu amor. Deus é o nosso Pai perfeito. Outro motivo. Quem gosta de ganhar presentes aqui? Ele nos dá os presentes perfeitos. Olha que noivo maravilhoso. Ele nos dá os presentes perfeitos. É normal a gente esperar receber presente, especialmente em datas especiais, né? Tanto é que se pergunta muito: o que foi que tu ganhou? O que foi que tu ganhou no Dia dos Pais? O que foi? Só que Deus não nos dá presentes apenas em datas especiais. Deus nos dá presentes todos os dias. Deus nos presenteia todo dia. O noivo dá presente para a noiva todo dia. E não é presente qualquer não, viu? São os presentes perfeitos. São os presentes que cabem. Porque Ele sabe o nosso número. Ele sabe o nosso peso. Ele sabe a nossa capacidade. Ele sabe a nossa necessidade. E Ele não vai dar um presente errado para mim, para você, para a gente ir na loja trocar, não. Ele vai dar o presente adequado para cada um de nós. Inclusive, a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Algo bom caiu na tua mão? Não se engane, Tiago diz. Foi do céu, foi do Pai, foi do noivo, foi Ele que trouxe para você. Mas sabe qual é o problema? O problema é que a noiva, a igreja, o povo de Deus se acostuma com os presentes de Deus. A gente se acostuma. Aí só dá valor, sabe quando? Quando perde. Experimenta ficar sem ar 2 minutos. Aí a gente dá valor ao ar. Experimenta ficar sem água em casa 2 dias. Experimenta ficar sem eletricidade. Coisas simples, né? Mas que o Pai nos dá todo dia. Experimenta ficar sem alimento. Experimenta ficar sem saúde.
Aí você vai dizer: Pai, muito obrigado pela saúde que o Senhor me dá todos os dias da minha vida. Nós não podemos nos acostumar com os presentes de Deus, porque tudo que Ele dá para nós é especial. O ar que nós respiramos é dele e é especial para nós. Então agradece ao Senhor pelos presentes perfeitos que Ele tem dado para mim e para você. Por que Deus é o Pai perfeito, pastor? Porque Ele nos ama de forma sacrificial. Esses dias eu vi um vídeo de um casal caminhando na rua e de repente eles são abordados por um assaltante. Sabe o que o homem faz? O homem corre e deixa a mulher sozinha com o assaltante. Aí eu pensei, quem não ama faz isso aí. Eu não sei o que eles eram, se eram amigos. O que eu sei é que ele não ama aquela mulher. Porque quem ama não faz isso. Mas quem ama está disposto a se sacrificar. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele se sacrificou no meu lugar e no teu lugar. Por isso, Ele é o nosso Pai perfeito. Ele é o nosso pastor, que sofreu por nós. E aí eu lembrei do hino, de número 104, da harpa cristã, cujo título é Jesus procura a ovelha. Olha que interessante. Lembra aí como Jesus te encontrou. Lembra aí o que Ele sofreu para ir ao meu encontro e ao teu encontro. Eis Jesus a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos que horror, de descer nos tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda a clamar, ó ovelhas minhas, onde vós estáis? Se escuta o gemer da ovelha, que prazer, enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar, até a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Já em casa o pastor, ó jubila quando sou, pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Esse é o nosso bom pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o noivo que se sacrifica pela sua amada noiva, que é a igreja do Senhor. Porque Jesus é o par perfeito? Estamos vendo vários motivos. Outro deles é que Ele nos assume perante todos. 1 Coríntios 13 vai dizer que uma das características do amor é que ele não se conduz inconvenientemente. O que é que isso significa? O amor, ele não se conduz de forma errada. O amor, ele não se porta de maneira duvidosa. Quantas pessoas não namoram em carros, em becos escuros, e dizem que amam um ao outro, mas isso não é amor, porque o amor não se comporta de forma vergonhosa, o amor não se porta de forma errada. Mas só o que tem é gente por aí dizendo que ama um relacionamento escondido, ama uma pessoa que não assume, ama uma pessoa que ninguém sabe que se relaciona com ela. Quantas pessoas não existem assim? O nosso Deus, porém, Ele nos assumiu publicamente.
Ele nos assumiu publicamente perante todos. Ele não se envergonhou de dizer que nos ama e que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é por isso que ele exige que nós também não nos envergonhemos dele. É porque ele morreu, foi numa cruz, foi para todo mundo ver. Como é que eu vou ter vergonha de seguir a Jesus? Como é que eu vou ser um crente detetive? Um crente disfarçado? Não tem como. Eu tenho que ser um crente declarado. E é em todo lugar por onde eu for. Ele não teve vergonha de mim, eu também não vou ter vergonha dele. Se ele me declara povo amado dele, eu vou declará-lo meu Senhor amado. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que acha que confessar Jesus para ser salvo é só vir aqui no altar, em um culto. Não, fui lá no altar e pronto, confessei Jesus. Isso aqui é o começo. Mas eu tenho que confessar Jesus, lá fora. É na minha casa. Eu tenho que confessar Jesus, dizer que Ele é o meu Senhor e Salvador. É no meu trabalho, é na escola que eu estudo, é na faculdade, é na vizinhança, é na parentela, é confessar Jesus. Se tu é crente agora, só sim, tu quer ser também? É isso que nós temos que ser. Se Ele nos assumiu publicamente, nós também vamos assumir o relacionamento publicamente. Sim, estou seguindo a Jesus, sim. Se você quiser também, ainda tem espaço para você. Todo aquele que crê será salvo. Então, Ele nos assume publicamente. Por isso, Ele é o Pai perfeito. Por quê? Deus é o nosso Pai perfeito. Porque Ele ama passar tempo conosco. Ou coisa ruim é quando você quer passar tempo com alguém a quem você ama e a pessoa não quer. Você quer estar com ela e a pessoa tem algo para fazer, a pessoa está viajando, então a pessoa não quer mesmo estar com você. Não é chato isso, né? Pois Deus é o contrário. Deus ama passar tempo comigo e com você. Tanto é que um dos maiores objetivos de Deus é morar conosco. Por isso que tinha o Jardim do Éden. Porque toda a viração do dia ele vinha para se encontrar com Adão e Eva. Foi por isso que ele colocou um tabernáculo no meio do deserto, para ele morar no tabernáculo rodeado pelo povo. Foi por isso que Jesus Cristo se encarnou para morar conosco aqui. E foi por isso que ele preparou um céu para mim e para você, para que nós moremos com ele eternamente. Só que às vezes nós não estamos aproveitando esse desejo de Deus de passar tempo conosco. Passamos tempo com tudo e com todos. Temos tempo para tudo, menos para Deus. E Ele quer a nossa presença. O problema é que às vezes nós até queremos os presentes de Deus, mas nós não queremos a presença de Deus. É como uma mulher interesseira que quer o dinheiro da pessoa, mas não quer a presença da pessoa. Nós não podemos ser assim, igreja. Mais importante do que os presentes de Deus é a presença de Deus. Ele quer passar tempo comigo, pois eu também vou querer passar tempo com Ele. Na presença do Senhor, cada dia mais. Outro motivo, porque Deus é o Pai perfeito, Ele zela por nós. Existem 3 sentimentos que alguém pode ter em relação a algo que ela acha que é dela. O primeiro sentimento é o sentimento de desprezo. Algo é dela, mas ela não liga, ela não cuida. E tem muita gente que trata relacionamento assim, não cuida do relacionamento humano que tem. Não zela, aí acaba perdendo. Segundo sentimento que nós podemos ter em relação a algo que nós achamos que é nosso, é o ciúme daquilo. Ciúme, sentimento de posse. Especialmente quando o ciúme é exagerado em relacionamentos, ele acaba sendo desagradável. Porque a mensagem que passa é que você não é uma pessoa confiável. Você não merece confiança.
E se for um ciúme doentio, ele é capaz até de matar. Incentiva alguém a matar outra pessoa por causa do ciúme, da desconfiança. Mas existe um terceiro sentimento que nós podemos ter em relação a algo que é nosso: desprezo, ciúme e zelo. E é o que Deus quer que nós tenhamos. O que é o zelo, pastor? É o cuidado. É o cuidar de algo. É o cuidar da pessoa. É o proteger a pessoa. É o cuidar do relacionamento. Cuidado. Não vá por aí não. Não faça isso não. Esse caminho aí não é bom não. Essa roupa aí não presta não. Esse trabalho aí não vai ser bom não. É o zelo. E é o que Deus tem por nós. O Espírito Santo está constantemente falando ao nosso coração, dizendo: ei, isso não é bom, não é por aí, não faz isso, age desta forma. O que é? Às vezes a palavra é até traduzida na Bíblia como ciúme, mas não é aquele ciúme pecaminoso que às vezes nós temos, o marido tem pela esposa, a esposa tem pelo marido. Às vezes alguém tem por algo na igreja o ciúme, mas não, é o cuidado. A palavra ali é cuidado, zelo de Deus por cada um de nós. Como é bom saber que alguém cuida de mim, que alguém cuida de você. Deus zela por nós. Por isso ele é o nosso noivo perfeito. Também, ligado a isso, ele nos quer só para ele. Ele nos quer só para ele. Muita piada se faz sobre homem traído. E parece que está virando moda os homens aceitarem de boa a traição da mulher. Eu não estou dizendo que nós não devemos perdoar. Eu vou já falar sobre o perdão. Tem que haver perdão. Mas quando alguém aceita uma traição sem problema nenhum, provavelmente é porque esse alguém não ama a outra pessoa. Porque quando você ama alguém, você quer esse alguém para você. Você quer que o relacionamento seja só entre vocês dois. E Deus é assim. Deus nos quer só para Ele. Deus não quer nos dividir com ninguém. Tanto é que qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: me coloque acima dos outros deuses. É assim o primeiro mandamento? Não. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Deus não quer ser só o primeiro, não. Deus quer ser o único na minha vida e na tua vida. Ele não disse: você pode ter outros deuses, mas me coloca em primeiro lugar, que eu quero ser o maior, o melhor. Não, ele diz: tira tudo que é de Deus da tua vida, tira tudo que é ídolo da tua vida, tira tudo que atrapalha o meu relacionamento com você. Eu não quero ser o primeiro, eu quero ser o único Deus da tua vida. Esse é um Deus que ama, esse é um Deus que se importa, esse é um Deus que me quer, um Deus que te quer por completo, em todas as áreas da nossa vida. Deus não aceita competição. Deus não aceita rivalidade. Deus quer exclusividade. Ou Ele é o único na nossa vida, ou Ele não é nada. Por isso nós podemos dizer que Ele é perfeito, porque Ele nos quer por completo. Outro motivo. Pastor, são quantos motivos? Você vai já descobrir. Outro motivo porque Deus é o nosso par perfeito é porque Ele nos perdoa de coração. Irmãos, faz tempo que eu acredito que a falta de perdão é o punhal que tem sangrado os casamentos. Sabia que pior do que a traição é a falta de perdão? Casais são capazes de superar uma traição, mas casais não são capazes de superar uma falta de perdão. A falta de perdão corrói, a falta de perdão acaba com qualquer relacionamento.
Mas o que é que Deus faz conosco? Quando nós pecamos, quando nós o traímos, quando nós somos infiéis com os ídolos deste mundo, e nós confessamos para Ele, o que é que Deus faz? Deus fica lembrando, Deus diz, eu vou perdoar só mais essa vez, e nunca mais. A palavra de Deus diz, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e volte-se para Deus. Sabe por quê? Porque Ele é rico em perdoar. Tem muita gente rica de dinheiro, mas infeliz, porque é rica de dinheiro, mas é pobre de perdão, não consegue perdoar os próprios familiares, por isso vive na miséria espiritual. Mas quando nós somos ricos em perdoar, o nosso coração é limpo. E quando nós pedimos perdão para Deus, o que é que Ele faz conosco? Ele nos perdoa. Aí Miqueias vai dizer que Ele pega os nossos pecados e lança onde? A primeira gaveta da escrivaninha. Se a gente errar de novo, Ele mostra, joga na nossa cara. Não. Ele joga no mar do esquecimento. No mar onde os pecados são esquecidos. Por isso, se Deus perdoou você, você não precisa mais pensar naquilo que Deus perdoou. Você não tem o direito de lembrar daquilo que Deus esquece. Ah, faz tempo que eu pequei, mas eu não consigo esquecer. Você pediu perdão a Deus? Pedi. Ele te perdoou, perdoou. Então Ele jogou no mar do esquecimento. E é lá que tem que ficar. Você não precisa ficar pensando naquilo que Deus já perdoou na tua vida. Seja perdoado, sinta-se perdoado, haja como uma pessoa perdoada. Se for para dar testemunho, dê testemunho, mas dê testemunho do perdão que Deus te deu. Tem gente que pede perdão a perdoar. Você precisa pedir perdão e Deus perdoa. E quando Ele perdoa, ó, Senhor, muito obrigado. Aí o inimigo vai trazer na tua mente. Eita, lembra o que tu fez? Eu lembro não, eu já entreguei para Deus e Ele me perdoou, eu pequei, foi contra Ele e Ele me perdoou e eu estou perdoado e eu vou dar testemunho do perdão para outras pessoas. O inimigo vai querer que a gente rebobine a fita e fique assistindo a fita dos nossos próprios pecados. Quebra a fita, joga a fita fora. Deus tem fita nova para mim e para você. Deus nos perdoa como nenhum ser humano nos perdoa. Esse Deus merece o meu amor e o teu amor. Por que Deus é o Pai perfeito? Porque Ele nos quer livremente. Deus não nos obriga. Deus nos deixa decidir por conta própria. Tanto é que na Bíblia a palavrinha que se repete muito é a palavrinha S-E. Se quiserdes. Olha como Deus é bom. Se você aceitar. Se você quiser. É isso que um gentleman faz, não é não? É isso que um cavaleiro faz. É isso que um homem de verdade faz. Se você quiser ser a minha amada, amém. Se você não quiser, não tem problema. O problema é que tem muita gente hoje querendo obrigar o outro a te amar. Aí faz até simpatia. Trago a pessoa amada em 2 dias. Eu fico pensando, será que ele vai conversar com a pessoa, convencer, para trazer, para dizer, olha, volte para a pessoa? É isso que acontece? Ou vai fazer alguma coisa, trago a pessoa, eu obrigo a pessoa a vir até você, porque se for isso não é amor. O amor, ele é livre. E tem gente que pensa que Deus obriga alguém a servir a Ele. Inclusive crente, viu? Diz assim, ó, se não vem pelo amor, vem pela dor. Quer dizer que ou vem ou vem. É assim que Deus quer? Ou você vem, ou você vem, você não tem escolha, você é meu.
O ladrão na cruz, ele veio? Tem gente que morre rejeitando a Deus, não tem não? Tem gente que morre doente, rejeitando a Deus. Não vem nem pelo amor, nem pela dor. Sabe por quê? Porque Deus não vai obrigar ninguém a vir a Ele. Ele vai oferecer. Ele vai convidar. Eis que estou à porta e arrombo. É isso que Apocalipse diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se. Quem ama faz isso. Quem ama não obriga, quem ama não prende, quem ama não amarra. Não. Quem ama deixa livre. É se você quiser. Não quer não? As portas estão abertas. Fique à vontade. Mas eu queria que você ficasse, porque eu amo você. É assim que Deus nos trata, irmãos. Todos os dias da nossa vida. Para concluir, 12 motivos. Porque Deus é o nosso Pai perfeito. Para combinar com 12 de junho, Dia dos Namorados. Deus é o nosso noivo perfeito. Porque Ele é o nosso par perfeito, espiritualmente falando, porque Ele nos ama até o fim. João capítulo 13, verso 1 diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus não ama até a metade, Jesus não ama até perto do fim, Jesus ama até o fim. Ele nos ama antes de nós mesmos o amarmos, e Deus nos ama até, se um dia nós esquecermos dele, Ele vai continuar amando e vai continuar trabalhando para nós lembrarmos dele. Ele nos ama até o fim. Então a pergunta é: tem alguém na face da terra que tem essas 12 características? Tem um marido, tem uma esposa que ama você primeiro, antes de você, que deu o primeiro passo, que diz tudo e apenas o que você precisa ouvir? Tem alguém que faz isso? Tem alguém que te dá os presentes perfeitos, nunca erra nos presentes, todo dia te presenteia? Tem alguém que te ama de forma sacrificial, disposto a morrer por você? Tem alguém que te assume perante todos, ama passar tempo contigo, zela por você, quer você só para Ele, te perdoa de coração, quer você livremente e te ama até o fim? Tem alguém que faz isso aqui na terra perfeitamente, sem errar? Tem, igreja? Tem algum ser humano que faz isso aqui tudinho? Não tem. Então, por que nós esperamos dos seres humanos isso tudo? Sabe por que nós nos frustramos? Escute isso. Por que nós nos frustramos com relacionamentos? Porque nós esperamos demais das pessoas. Nós esperamos demais das pessoas. E porque nós esperamos demais das pessoas, nós nos frustramos demais com as pessoas. Porque a nossa expectativa, está aqui, Não, mas eu esperava que ele fizesse isso. Eu esperava que ela fizesse isso. A expectativa está errada. Espera menos dos seres humanos e espera mais de Deus. Porque em Deus você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Aí quando você encontra em Deus, você vai para o relacionamento humano para quê? Não é para encontrar a felicidade, é para compartilhar a felicidade que você já encontrou no Senhor. É em Deus que nós encontramos a felicidade. É em Deus que todas as nossas expectativas são supridas. É Deus que não falha, é Deus que não é infiel, é Deus que não diz uma palavra grosseira. É Deus que quer passar tempo conosco todos os momentos. É Deus, é Deus, é Deus. Eu vou esperar mais de quem agora? Eu vou esperar mais dele. E vou esperar menos das pessoas. Porque aí eu sei que elas vão falhar. E quando elas falharem,
eu vou saber perdoar. Eu vou saber ajudá-las, porque o meu coração está cheio de Deus. Que essa seja a nossa atitude. Que nós olhemos mais para Deus e olhemos menos para as pessoas. Quantas pessoas estão frustradas nestes dias? Sabe por quê? Porque estão olhando demais para o ser humano. Estão esperando demais do ser humano. Estão esperando demais do filho. Estão esperando demais do pai, da mãe, do marido, da esposa, do patrão, do empregado, do crente, do pastor, da ovelha. Estão esperando demais. Estão se frustrando demais. Olha para cima, olha para Deus. Deus não decepciona. Ele é o nosso par perfeito. Se você está solteiro, solteira, Deus é o teu par perfeito. Se você é casado, casada, Deus é o teu par perfeito. E Ele vai enviar as pessoas certas para a tua vida. Confia nele de todo o teu coração. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer, Senhor, mais uma vez, pela revelação da Tua palavra, Senhor, a qual nos mostra onde muitas vezes, Senhor, nós estamos errando. E nós estamos errando em olharmos para os lugares errados, Pai. Para os lugares, Senhor, onde nós vamos encontrar imperfeições, onde nós vamos encontrar falhas, onde nós vamos encontrar, Senhor, atitudes incompletas. Senhor, mas isto é um erro nosso também, porque nós estamos tirando os olhos de Ti. Por isso nos frustramos, Senhor, nos entristecemos, porque olhamos para o homem e o homem é imperfeito mesmo. E como nós vamos ajudar alguém, Pai, se nós estamos colocando este alguém acima do Senhor? Devemos trocar, Senhor, os lugares, te colocar em primeiro lugar na nossa vida, ter o Senhor como nosso único Deus. E aí, quando o nosso coração estiver cheio de Ti, nós poderemos olhar para os seres humanos com o olhar correto, com amor, com compaixão, com paciência, podendo ajudar, Pai. Então, neste momento, queremos agradecer, ainda lembrando a data que passou, o Dia dos Namorados, sabendo, Pai, que devemos nos amar, devemos aprender a amar cada vez mais o nosso cônjuge. Ajuda-nos nisto, Senhor, mas é central, Pai, que estejamos olhando para Ti cada vez mais, com mais empenho, com mais dedicação, agradecendo por toda a atitude que o Senhor tem tido nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ser tudo isso para a Tua igreja, por ser tudo isso para a Tua noiva, por ser tudo isto para o Teu povo. Se alguém, Pai, chegou aqui decepcionado, triste, frustrado com algo, com alguém da terra, sara os corações, Pai, preenche os corações com a Tua presença, com a Tua alegria, com o Teu amor, porque só assim, Pai, nós poderemos ser úteis na vida das outras pessoas. Despede-nos para os nossos lares em paz agora e com a Tua proteção, e abençoe este final de semana, como também a cada um dos nossos, Pai, pelos quais nós oramos, que o Senhor continue falando ao coração deles também, pois tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. No sábado nós não vamos ter programação aqui à noite. O culto de jovens ficou para o quarto sábado, último sábado. Mas domingo pela manhã nós teremos a nossa escola dominical. E domingo à noite o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos já nos despedir para os nossos lares. E eu encerro este culto agradecendo pela presença daqueles que nos visitam, de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Que Deus abençoe a vida de todos e voltem sempre em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Amém.